A paz do Senhor, você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação, sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aproveitando, queremos lembrar você de chamar todos os seus amigos para assistir a este programa. Estamos também pelas redes sociais, você pode compartilhar o nosso link, curtir se ainda não é inscrito, e se inscreve aí no YouTube Rede Brasil Oficial. É isso aí, convida todo mundo, vem com a gente que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Pentecoste, quando a gente fala disso daí, né, de Pentecoste, pensamos em línguas estranhas, manifestações espirituais, etc. Mas tudo a partir sempre de Atos 2, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, em Jerusalém. Mas e no Antigo Testamento? O Espírito Santo ainda não atuava? E se atuava, como isso se dava? Há registros de eventos proto-pentecostais no Antigo Testamento? É isso aí, é por isso que o tema de hoje é Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E para falar desse assunto enriquecedor, nós recebemos agora o evangelista Alessandro Barreto. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, presbítero André, é um prazer estar aqui. A paz do Senhor, irmã Camila. É uma honra poder estar mais uma vez de volta nesse programa que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Amém. Daqui a pouco a gente vai apresentar mais dele, né? Amém. Também aqui contamos no louvor com a presença da cantora da Berea Music, irmã Flávia Cristine. Pai do Senhor, irmã Flávia, seja muito bem-vinda. Pode ser, irmã Camila. Amém. Também contamos com a equipe do louvor aqui, é o instrumental, né, da área 24. Sejam bem-vindos. Amém? Amém. Amém. Também aqui na arquibancada, interagindo, fazendo pergunta. Estão um pouco tímidos ainda, mas vão se soltar. Estão os jovens aqui da área 45, Pacheco. Onde é que estão? Amém, sejam bem-vindos. Também do setor 2, São Lourenço da Mata. Sejam bem-vindas. Amém. Também estendemos a saudação aqui para os gestores do setor 2, pastor Cândido, e também o coordenador da área 45, o evangelista Levi. É isso aí. Agora a gente vai dar início à nossa conversa, né? Para vocês se situarem aqui, né? O que é que a gente vai conversar hoje. O evangelista Alessandro, ele é autor de um livro agora recém-lançado pela Berea, né? Proto-Pentecoste, que leva o nome, inclusive, do nosso tema de hoje aqui do Espaço Jovem, né? Proto-Pentecoste, a manifestação, não é isso? Ações do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. O evangelista Alessandro, que é nosso amigo. Obrigado. Há muitos anos, mas que também é autor, professor, né, da STADEB, da nossa escola de teologia, né? Compõe ali a equipe da Superintendência das Escolas Dominicais e está sempre pregando aí com a autorização do nosso pastor. Então, é uma honra muito grande, pastor, recebê-lo aqui. Amém. Hoje, neste momento, né, no Espaço Jovem. E aí a gente quer já perguntar, viu, pastor? Sim, faz quanto tempo que o senhor já se interessou por estudar pneumatologia, né? O senhor que já é professor há muitos anos, mas por quanto tempo o senhor vem estudando essa temática especificamente? Muito bem, presbítero André. Desde que eu iniciei o seminário teológico, há um pouco mais de 20 anos passados, né? Eu me interessei por essa temática, a temática da doutrina do Espírito Santo. Passei 5 anos fazendo a minha formação, depois mais um ano fazendo o que chamava-se de convalidação do curso. E depois eu fui para ensinar, já são quase 15 anos ensinando teologia, não é? E de todas as matérias que eu leciono na academia, eu gosto de tudo aquilo que eu ensino, para mim, eu me satisfaço com isso. Mas uma das disciplinas que realmente está lá no coração ardendo é pneumatologia. Então,
já tenho esse namoro e casamento com essa disciplina aí há mais de 20 anos, mais ou menos. Nossa, geralmente a gente lembra sempre do senhor dando aula de hebraico, né? É outra Por exemplo, disciplina. tive... É a segunda paixão, né? É o hebraico. Okay. Mas eu gosto muito também de pneumatologia. Na área bíblica, eu acredito na área teológica, na sistemática, por assim dizer. Todas são importantes. Mas eu entendo que, principalmente para a gente que é pentecostal, eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais dessa disciplina, se aprofundar mais, porque de alguma forma faz parte da nossa identificação como pentecostais. Okay. Amém, pastor. E já adentrando aqui ao livro, não sei se você vai querer apresentar aqui. Sim. Pode fazer, pastor, a Muito apresentação. Bem. O que é que levou o senhor à escolha do tema deste livro, pastor? Que pergunta legal. Muito bem, a Bíblia aqui está quase viva, né? Está escorregando, é o nervosismo aqui, mas vamos lá. Bom, aqui está o livro Proto-Pentecostes, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. O que me motivou a escrever sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento? Muito bem. Todas as vezes que eu ia buscar alguma informação sobre o Espírito Santo nos livros, a grande maioria das vezes eu era conduzido para o Novo Testamento, que é comum, isso é normal, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 9, capítulo 10, 19, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, 14, Romanos, né? Gálatas, Efésios, se fala sobre a armadura e o fruto, a armadura de Deus e o fruto do Espírito, e aí por diante, não é? Todas as vezes eu sempre era levado pelas literaturas ao Novo Testamento. Mas eu tive uma curiosidade. Será que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava, sei lá, parado, dormindo, de braços cruzados, ou ele estava agindo? Então foi isso que me impulsionou buscar, escrever e estudar sobre as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por isso que surgiu esse termo aqui, eu acredito que mais na frente a gente pode explicar, mas estudar sobre o Espírito Santo na Primeira Aliança, o que a gente chama de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Então o que me motivou foi isso. De certa forma, a escassez, por assim dizer, de obras mais específicas voltadas ao Antigo Testamento dentro da pneumatologia. Foi o que me motivou a escrever sobre o assunto. Pastor, e a gente tem a bênção de ser editado pela Berea, né, pastor? A gente pode encontrar lá na livraria, não é? Pode sim. Esse livro, graças a Deus, irmã Camila, estamos no momento que estamos gravando aqui esse programa, né, participando desse momento especial. Estamos há 2 meses praticamente do lançamento desse livro e já estamos chegando aí próximo à casa de 50% do estoque do livro já vendido. Né? A primeira edição. É um marco, não é? Para mim, isso mostra a aceitação do tema. Não é? E a importância, né? A importância, né? Eu estive em um local dando uma palavra sobre esse livro e eu disse lá que às vezes nós somos pentecostais de meia banda. No bom sentido de falar, não é? Por quê? Porque às vezes quando nós queremos defender a doutrina pentecostal, nós vamos buscar raízes bíblicas e teológicas no Novo Testamento. E está correto, isso não está errado. Mas a pergunta é, somente lá eu vou encontrar raízes teológicas e bíblicas para a defesa dessa doutrina? E é claro que a resposta é um não. Eu encontro no Antigo Testamento muita coisa. Por isso que eu acredito que a aceitação do livro foi tão boa, né? Como eu já falei, já estamos aí com uma boa vindagem. A Berea está de parabéns por essa obra. Amém. E a gente já tem pergunta, viu, pastor? Senhor, vamos lá. Uma pergunta por Ana Cláudia, do setor 2, São Lourenço. Legal, o microfone. Microfone. Pode ser Ana Cláudia. Pai do Senhor, presbítero André. Amém, pode. A minha pergunta é direcionada ao evangelista, Pai do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A minha pergunta é, qual é a ideia de Proto-Pentecoste? Ótimo. Antes de responder, nosso irmão, eu queria pedir aos jovens que façam perguntas fáceis. Tô nervoso, cuidado aí. Muito bem. Por que é que eu pensei em colocar esse tema, Proto-Pentecoste? No capítulo 1 já do livro, a gente vem trazer uma explicação, o porquê do termo proto. E aqui a gente deixa claro de que o termo proto tem a ver com aquilo que é início, aquilo que está no começo. É uma expressão grega que traz a ideia daquilo que está na semente, aquilo que é anterior. Geralmente, quando a gente vai estudar para o vestibular, por exemplo, alguém diz assim, irmã Ana está fazendo pré-vestibular. E o que é pré? É aquilo que vem antes. Você está estudando antes do vestibular.
Alguém, quando conclui uma graduação, diz assim: irmã Ana está fazendo uma pós-graduação. Essa pós, essa expressão pós, do grego também quer dizer aquilo que é depois. Então, pré é o que vem antes, pós é o que vem depois. Quando eu pensei em falar sobre o Pentecoste no Antigo Testamento, a priori eu pensei em colocar a expressão pré-Pentecoste. Mas eu acho que não ia soar bem. Foi de onde surgiu o termo proto, porque o termo protos vem da expressão grega protos, que quer dizer aquilo que é do início, aquilo que é do começo, aquilo que é anterior. E eu acho que a expressão proto-Pentecoste soa melhor do que pré-Pentecoste. Combina melhor, né? Sim, combina, fica mais suave. Então, o termo proto foi justamente para falar dessas ações prévias do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Porque proto é a ideia de protótipo. O que é um protótipo ou protótipo? É aquilo que está antes de algo. Então, quando eu falo sobre proto-Pentecoste, eu estou falando do primeiro Pentecoste. Quando nós falamos sobre Atos 2, por exemplo, a gente sabe que é em Atos 2 onde há a manifestação do Espírito Santo ali de forma plena, onde as águas torrenciais são derramadas. Será que no Antigo Testamento não houve um respingar desta água, por assim dizer? Então, quando eu falo de proto, estou falando de precursores, de lampejos, prógonos, protótipos, quando estou falando de ações prévias ou seminal do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por isso que o termo é proto-Pentecoste. Eu acho que essa pergunta da irmã Ana foi fantástica, porque muita gente fica sem saber o que trata. Proto-Pentecoste é aquilo que vem antes do Pentecoste em Atos 2. É engraçado porque o senhor já está dando a ideia do que o senhor vai falar no livro inteiro, já no título. No título. A proposta é essa. Inclusive, como professor de metodologia, durante quase 15 anos da minha vida, eu sempre dizia aos alunos: olha, o tema chama a atenção e o subtema ou subtítulo dá a resposta. Por isso que eu coloquei Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o subtítulo do livro já está respondendo o que é o proto. São as ações do Espírito no Antigo. Né? Aí vai a dica aí para você, tá certo? Quando você for ler o título do livro, é ali embaixo também, porque a gente fica preso só no título. Na primeira parte do título ali. É verdade. Perde a explicação no final. Inclusive, pastor, já corroborando, é interessante porque parece que o senhor está falando de um rio, né? Ele começa no manancial ali pequenininho e daqui a pouco vai se revelando de fato, talvez se revele. O senhor vai contar pra gente aqui durante o programa, né? Pastor, já aproveitando essa parte aí, qual a importância do entendimento da atuação do Espírito Santo do Antigo Testamento, mas para os dias de hoje? Que bênção, irmã Camila, uma pergunta maravilhosa. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente já percebe uma atuação plena do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis 1:1 está escrito ali, a expressão hebraica, Bereshit bara Elohim et Hashamai varra haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no versículo 2, a palavra Elohim ali é para Deus. E a gente aprende que é uma expressão majestática para a Trindade. Deus ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam atuando na criação de todas as coisas. Só que isso está de forma implícita. Só que no versículo 2 diz que a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a expressão Espírito de Deus ali é a expressão Rua Elohim. Rua Elohim, Espírito de Deus. E esse Rua Elohim é o Espírito Santo. Ou seja, da Trindade, o primeiro nome que aparece de forma clara, explícita, direta na Bíblia, já no segundo versículo, é o nome do Espírito Santo. A pergunta é, se ele não fosse importante na Trindade, como é? Por que ele aparecer da Trindade o primeiro nome, ser o nome dele? E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver a ação do Espírito Santo em todos os livros. Por exemplo, só o fato de eu dizer que os 39 livros que estão aqui no Antigo Testamento, os 27 no Antigo também, mas do Novo também, mas eu quero me referir apenas ao Antigo. Se eu disser que os 39 livros que estão aqui, eles são inspirados pelo Espírito Santo, isso já mostra a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, inspirando essas pessoas. Então, quando a gente vai para Êxodo, Moisés está saindo ali com o povo do Egito. Aí quando Moisés está saindo, os magos do Egito olham para Faraó e dizem: Faraó,
sabe quem foi que fez esses milagres, essas 10 pragas acontecerem, esses prodígios? Aí Faraó diz, quem? Aí a resposta é, foi o dedo de Deus. E em Lucas, capítulo 11, versículo 20, Jesus disse que o dedo de Deus é um dos nomes para o Espírito Santo. Os magos no Egito estavam dizendo, foi o Espírito Santo de Deus que fez tudo isso. Então eu poderia, de Gênesis até Malaquias, mostrar as ações do Espírito Santo em várias ocasiões. Então, dizer que o Espírito Santo não é importante estudá-lo sobre ele no Antigo Testamento é desconsiderar essas ações. Então, qual a importância de estudar o Antigo Testamento dentro da pneumatologia? Ver a ação do Espírito Santo já desde Gênesis até Malaquias. Eu estou dando aqui alguns exemplos, eu poderia falar sobre outros diversos exemplos em que o Espírito Santo atua de forma direta. Eu acho, inclusive, pastor, que isso vem em um tempo, digamos assim, uma realidade de evangelho que a gente vive hoje, vem extremamente a calhar, né, digamos assim. Porque talvez os jovens possam concordar comigo, muitos já foram questionados sobre a atuação do Espírito Santo. E de maneira prática, dizendo, como é que é esse falar em línguas? Como é que é esse milagres hoje? Como é que impor as mãos, a cura e tudo mais tal? E aí, quando a gente vê o Espírito Santo, o Pentecoste, que é símbolo da manifestação dos dons e tudo mais, sendo provado nas Escrituras desde o Antigo Testamento até hoje, a gente tem a prova cabal do que está acontecendo, né? De que é uma manifestação, que existe a manifestação atual. Sim, eu costumo dizer, eu digo nesse livro, partindo dessa sua pergunta, o seguinte: qual a diferença da ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Será que o Espírito Santo que agiu no Antigo é diferente do que agiu no Novo? E a resposta mais fácil, mais prática de dizer é que as ações pneumáticas, pneumática vem de pneuma, do Espírito, as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento são idênticas à do Novo, apenas com um detalhe. A diferença é a diferença quantitativa e não uma diferença qualitativa. Vou explicar. Isso aqui está no primeiro capítulo do livro, tá? Olha aí. Já estou dando aqui um spoiler do primeiro capítulo, né? O que é que a gente quer dizer sobre diferença qualitativa e quantitativa? É que as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento são idênticas à do Novo no sentido da qualidade da ação do Espírito. É a mesma ação, é o mesmo Espírito. Agora, o que muda é a questão quantitativa. Em que sentido? Enquanto no Novo Testamento o Espírito Santo habita em todos, no Antigo Testamento ele habita em alguns. Enquanto no Novo Testamento esse derramado Espírito está de forma permanente, no Antigo Testamento ele está de forma intermitente. Aqui é permanente, aqui é intermitente. Por exemplo, o que seria intermitente e permanente? O senhor mora numa casa lá há 30, 40, 50 anos. O senhor mora ali permanentemente. Mas o senhor pode receber a visita de um parente que vem de outro estado e vai ficar ali 15 dias, 20 dias, um mês, depois vai embora. Ele habitou naquela casa? Habitou. Mas de forma o quê? Intermitente. Então, eu costumo dizer que as ações do Espírito Santo entre o Antigo e o Novo Testamento, a diferença é essa. Não é qualitativa, e sim quantitativa. Ele agia de forma esporádica, enquanto no Novo é de forma definitiva. Ele agia de forma seletiva no Antigo, enquanto no Novo ele agia de forma geral, universal. Então eu diria que a importância de se estudar o Antigo Testamento é isso. Pastor, e eles aqui estão só escutando, mas eles estão desejosos, pastor, de colocar para fora todo o conhecimento bíblico que eles têm. Não é verdade? Amém? Amém. Amém. Então a gente agora vai para um quadro e a gente vai dar uma pequena pausa para começar o primeiro quadro, que é o Quiz Bíblico, Quem Sou Eu? Vamos lá, pode rodar a vinheta. E você aí de casa já conhece como é que funciona. Neste quadro nós vamos dizer algumas dicas para os jovens e eles vão tentar descobrir quem sou eu, qual é o personagem bíblico, tá certo? Vamos lá, a gente começa por quem veio de mais longe, né? João Lourenço, vamos lá, tá com o microfone aí? Vou fazer, primeira tela. Tela 1. Sou primo de alguém muito superior a mim. Querem arriscar? Tá fácil já. Mais uma, tem 3 dicas. Vamos lá, tela 2. Preparei o caminho para esse meu primo. Cadê o microfone? Diz teu nome. Pai do Senhor. Amém. Emily Nascimento. A resposta é João Batista.
Você está afirmando ou está perguntando? Estou afirmando. Muito bem, porque tá certo. Tela com a resposta, João Batista. Muito bem. Tela 3, olha, e cheguei até a batizá-lo nas águas. Com essa, né? Até as crianças da EBD, né? Muito bem. Vamos lá agora para Pacheco, área 45. Passei o microfone. Tela 1. Fui rei de Judá. Tiveram vários, né? Querem a segunda? Tela 2. E certa vez fui acometido de um mal para a morte. Quer arriscar ou quer a terceira? Quer arriscar? Diz teu nome. José René, área 45. É o rei Ezequias? Tem certeza? Tem. Tenho, diga assim, tenho. Muito bem, porque tá certo. Tela com a resposta, o rei Ezequias. Tela 3, olha, porém uma oração mudou a minha história. Muito bem. 1-1. Vamos pro desempate? Quem souber, levanta a mão, tá certo? Não fala a resposta, só levanta a mão. Tela 1. Fui um dos primeiros diáconos. E aí? Quer arriscar? Passa ali pra ele de novo. Estevão? Vou fazer de novo. Tela 2. Evangelizei um estrangeiro. Passa aí, diz teu nome. Jair. Felipe. Tem certeza? Certeza. Muito bem, tá certo, olha. Tela 3, e após isso fui transladado. Tela com a resposta, o diácono Felipe. Muito bem, 2-1 aqui para São Lourenço, mas não se preocupe que ainda tem o segundo bloco, pode ter uma revanche aí, né? Estevão realmente foi um dos primeiros diáconos, mas não era ele que a gente estava falando. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí, que a gente vai de louvor agora com a nossa cantora Flávia Cristina. Então, sai daí, daqui a pouco a gente volta. Vamos adorar a Jesus que está vivo. Glória a Deus. Não vou mais chorar, toda a culpa Ele levou, meu pecado apagado está. Foi naquela cruz que minha alma resgatou, sacrifício pra me libertar. Não vou mais chorar, toda a culpa Ele levou, meu pecado apagado está. Foi naquela cruz que minha alma resgatou, sacrifício pra me libertar. Foi na cruz que Ele me deu toda a alegria que sonhei, pela cruz me outorgou a autoridade que busquei. Essa cruz que hoje eu canto pra você, ó pecador, pois também foi por você que Deus mostrou o seu amor. Está vivo, Cristo está vivo e vive em mim. Vou gastar a minha vida pra falar do seu amor. Com a minha voz quero alcançar onde não posso ir. Maravilhas venhas realizar através de mim. Foi na cruz que Ele me deu toda a alegria que sonhei, pela cruz me outorgou a autoridade que busquei. Essa cruz que hoje eu canto pra você, ó pecador, pois também foi por você que Deus mostrou o seu amor.
vive em mim. Vou gastar a minha vida pra falar do seu amor com a minha voz. Quero alcançar onde não posso ir. Maravilhas venhas realizar através de mim. Está vivo, Cristo está vivo e vive em mim. Vou gastar a minha vida pra falar do seu amor com a minha voz. Quero alcançar onde não posso ir. Maravilhas venhas realizar através de mim. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem já está de volta e está muito interessante a conversa aqui. Estamos recebendo aqui o autor do livro Proto-Pentecoste, o evangelista Alessandro Barreto. E já que retorna a nossa conversa, temos já uma pergunta, pastor, com a irmã Deisiane aqui, do setor 2. Pai do Senhor, irmã Deisiane. Amém, irmã Camila. A minha pergunta é: qual a relevância do Espírito Santo no Velho Testamento para o povo de Deus? Muito bem, uma pergunta bem interessante. Eu acredito que ela está conectada à última que foi feita, não é? A ideia do proto-pentecoste. E falamos que proto está ligado à questão do Antigo Testamento. E antes de responder a pergunta da nossa querida irmã Camila e presbítero André, eu me lembrei de informação sobre o título, se vocês me permitirem. Não. É que quando nós fomos escolher esse tema, né, com a ajuda e orientação dos pastores que estavam nos orientando, a gente fez uma pesquisa na internet para ver se existia alguma obra em língua inglesa ou hispana ou em português mesmo que utilizasse esse termo, proto-pentecoste. E para nossa surpresa, nenhum livro até agora foi publicado, pelo menos oficialmente, com esse título. Então a Berea saiu assim na frente. Inclusive esse título se tornou um neologismo. Na página 40 é dito isso do livro, que qualquer um que vai utilizar esse termo daqui para frente, de alguma forma vai ter que fazer referência à obra da Berea, porque foi algo primário, né? Agora, respondendo a sua pergunta de forma direta, na página 131, no ponto 1.4, nós vamos falar aqui sobre a importância do Antigo Testamento para a pneumatologia. E essa foi a sua pergunta, não é? Eu diria que, como pentecostais que somos, nossa doutrina ela tem bases bíblicas em toda a Bíblia, não somente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre nuances do livro, mas eu já diria que muitas doutrinas que no Novo Testamento foram expostas de forma mais claras, elas já estão reveladas de forma mais incipiente, por assim dizer, no Antigo Testamento. Então, qual a importância de estudar o Antigo Testamento para a pneumatologia, para nós que somos pentecostais? Para termos ainda mais argumentos para defender nossa teologia bíblica pentecostal, de que o Espírito Santo, ele, como Deus, ele agiu e age na história desde Gênesis até aqui. Então a importância seria essa, dizer que isso fortalece a nossa identidade pentecostal e nos dá mais bases bíblicas. No capítulo 1 eu falo sobre isso, raízes bíblicas e teológicas do Pentecostes, isso já no Antigo Testamento. Por isso que é importante estudar a partir de Gênesis sobre essa matéria que é pneumatologia. Inclusive, informação de bastidores aí, né? A gente vinha conversando, não era, pastor, anteriormente aqui, Isso. nos bastidores, sobre a importância das várias manifestações que existem de diversos aspectos no Antigo que foram revelados no Novo e, inclusive, o Pentecostes. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vai ver que existem doutrinas que estão lá de uma forma insípida, está lá de forma lampejada, mas que vai ser de forma abrangente no Novo Testamento apresentada. Por exemplo... Prototípica, né? Isso, prototípica. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a doutrina do arrebatamento,
É no Antigo ou no Novo em que a gente encontra uma clareza maior? No Novo. Mas eu pergunto, no Antigo Testamento já existe algum lampejo dessa doutrina? Sim. Nós temos aqui Elias como um protótipo do arrebatamento da igreja. Enoque, que foi arrebatado. Então, no Antigo Testamento, todas as doutrinas bíblicas estão lá. Claro, não com uma clareza como no Novo. Porque no período da Idade Média, no período da Reforma Protestante, os teólogos diziam assim: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. Se eu for falar sobre a doutrina de Cristo, por exemplo, a doutrina da encarnação de Cristo, essa doutrina ela é explícita no Novo. João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo fala sobre a doutrina da encarnação de Cristo de uma forma majestosa. Mas a pergunta é, essa doutrina no Antigo Testamento ela está presente? A resposta é sim. Não com tanta clareza, mas está. Nós vemos pré-manifestações de Cristo em vários lugares no Antigo Testamento. Então essa mesma premissa, nós podemos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. É no Novo Testamento em que ela está de forma clara, mas ela já está presente no Antigo Testamento. Já aproveitando esse mesmo assunto, de que forma o Espírito Santo se manifestou e capacitou os líderes e profetas no Antigo, pastor? Já aproveitando aí essa Muito bom. abertura. As perguntas estão interligadas, isso é bom porque facilita para mim, porque fica mais fácil. Eu já falei no bloco anterior de que a diferença da ação do Espírito Santo do Antigo para o Novo não é qualitativa, mas quantitativa. O Espírito é o mesmo, as ações são as mesmas, mas com quantidades menores. No Novo Testamento, a promessa que está no Antigo é que essas águas torrenciais seriam derramadas sobre todos os povos, sobre toda a terra seca. Isso é uma linguagem que Ezequiel usa, que Isaías usa, que Joel usa, não é? Essas águas aqui é o Espírito Santo. Diz lá que elas seriam derramadas sobre a terra seca. Então, no Novo Testamento, esse Espírito, irmã Camila, ele é derramado sobre todos os crentes, indistintamente de idade, de sexo, de função na igreja. Já no Antigo Testamento, essa manifestação não era assim. Era uma manifestação mais amena, mais esporádica, mais pontual. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele agia de forma mais direta nos juízes, nos profetas, nos reis, nos sacerdotes. E isso está aqui no capítulo 1 também desse livro e também no capítulo 2, quando eu falo sobre manifestações pré-pentecostais. Então a diferença é essa, que o Espírito Santo já agia de forma peremptória, de forma esporádica, pontual, específica, e no Novo Testamento a água é derramada sobre todos. Aliás, pastor, vou dar que eu adquiri a informação aqui com o próprio autor do livro. Se eu puder mostrar de novo aí, sobre essas atuações pontuais, tem na edição, né? Isso. No desenho aí, inicialmente, né? Olha aqui, muito bom. O senhor abriu aqui, vamos fazer aqui mais uma apresentação. Se os irmãos prestarem atenção na capa, né? Foi colocado aqui duas imagens. A imagem de cima, essa daqui, apresenta Moisés com os 70 anciãos no deserto. Que é uma manifestação. Que é uma manifestação do Espírito Santo. Nessa parte de baixo aqui, já é os apóstolos com os 120 discípulos no cenáculo. Por que a Beré escolheu essa linda capa? Parabéns aí à editora. Inclusive tem recebido muitos elogios no Brasil todo, né? A diagramação do livro, a proposta da capa e etc. Por que foi feita essa junção em 3D dessas duas imagens? Para mostrar que existe uma intertextualidade dos eventos do Antigo com o Novo. Aqui é Moisés no deserto com os 70 anciãos, que é um capítulo específico que eu trato sobre isso aqui, que é o proto-pentecoste, ou a protoglossolalia no Pentateuco, né? Mostrar que assim como o Espírito Santo desceu sobre os 70 anciãos e sobre Moisés, esse mesmo Espírito desceu sobre os 120 discípulos e os apóstolos no cenáculo. Do mesmo jeito que esse Espírito Santo encheu aqueles homens no deserto, encheu aqueles discípulos lá. Do mesmo jeito que houve uma ação poderosa do Espírito lá no Antigo, houve no Novo. Do mesmo jeito que houve uma manifestação profética no Antigo, houve uma manifestação profética no Novo. Então é algo que nós chamamos na teologia de intertextualidade. O Antigo se complementa com o Novo Testamento. Legal. Já temos pergunta aqui, né? A gente já tem uma pergunta aí por Eveline Nascimento, da área 45. Pai do Senhor, irmã Eveline. Pai do Senhor, minha pergunta é: qual é a diferença da ação do Espírito Santo do Antigo Testamento para o Novo?
Ótimo, muito bom. Eu diria, complementando aquilo que já foi dito em outras perguntas, que elas estão conectadas, né? Isso é maravilha, é de que a diferença é apenas, unicamente, e retorno a dizer apenas, quantitativa e não qualitativa. O Espírito Santo no Antigo agia de uma maneira mais limitada. A água torrencial ainda não tinha caído, como aconteceu no Novo. Por isso que Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. O que é esse revestimento? É algo que fala de amplitude. Enquanto no Antigo Testamento era o gotejar do Espírito, no Novo é o cair águas torrenciais. Inclusive, diga-se passagem, né, pastor, limitada porque era uma limitação imposta por ele mesmo, né? Ele Exatamente. não havia de se revelado ainda, então ele pontuava as ações, né? Perfeitamente. Então, eu diria que a resposta específica para a sua pergunta, importantíssima, é essa. É apenas a quantidade da ação e não a qualidade. Isso aí é algo fato e não tem como a gente negar. Biblicamente falando, o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele age de forma muito mais ampla e plena em comparação ao Antigo. Pastor, em Números 11, se eu puder dar uma síntese assim, tem alguma semelhança com o fenômeno de línguas de Atos 2? Muito bom, excelente. Isso aqui está explicado no capítulo de número 4. Eu vou até abrir aqui para ver se dá para pegar na câmera ali, eu não sei. Está aqui, olha. O título do capítulo é esse daqui, ó. Aqui vai ficar Proto-Pentecoste no Pentateuco. Muito bem. Assim, semelhanças entre, inclusive foi o que gerou a capa desse livro, né? Há semelhanças, aspectos parecidos nos dois eventos. A diferença é que no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os discípulos no cenáculo, eles são cheios do Espírito Santo, assim como lá no Antigo Testamento eles são revestidos, eles são tomados pelo poder do Espírito. Há uma manifestação sobrenatural nos dois lugares, só que no Novo Testamento há um falar em línguas. E aí é o que marca a nossa teologia pentecostal, porque ali há o batismo no Espírito Santo, que na teologia é chamado de glossolalia, quando alguém fala uma língua desconhecida, uma língua estranha, não é? No Antigo Testamento não há isso, mas há algo semelhante. Porque lá em Números, capítulo 11, que é esse capítulo aqui, inclusive é o maior capítulo dessa obra, né? É o capítulo que eu mais gastei tempo, são quase 100 páginas só desse capítulo. Inclusive alguém disse, ficou bem longo, eu digo, é verdade, dava só um livro esse capítulo. A gente vai mostrar que no Antigo Testamento eles profetizam. E ali é interessante porque é a primeira vez que aparece a palavra profetizar no Antigo Testamento. Vem da expressão navi ou navá, que é profeta. É a mesma raiz da palavra nevoar. O que é nevoar? É um profetizar, mas não é um profetizar inteligível. Como, por exemplo, assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a 70 anos o povo de Israel... Isso é uma profecia inteligível. O profeta está falando e o povo está entendendo o que está dizendo. Só que em Números 11, a expressão navá, que é a mesma raiz de nevoar, é um falar não inteligível. E os dicionaristas, os hebraístas, que são lexicógrafos e dicionaristas, eles dizem que a expressão nevoar é a ideia de um barulho de uma água que está fervendo. Quando uma água está fervendo faz um barulho, você não sabe o que é aquilo, não sei um barulho. Então, nevoar é mais ou menos aquilo. Existe um dicionário mundialmente conhecido, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, é o DIT-TA, né? DITAT, mais ou menos isso, a abreviatura dele. Ele chega a dizer que o nevoar ali é como que uma criança que esteja aprendendo a falar. A senhora é mãe e daqui a pouco está chegando outro presentinho do céu para vocês. E a senhora sabe que quando a criança está começando a falar, ela começa a pedir as coisas, mas é em uma linguagem que a gente não entende. Ela quer pegar um brinquedo, ela fala, blá, 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 blá. Você sabe que é aquilo, mas a linguagem é ininteligível. Você entende a mensagem pelo instinto de mãe, pelo conviver com aquela criança. Então, mais ou menos isso. Em Números 11, aquela profecia não foi uma profecia inteligível. Por isso que eu falo aqui sobre uma semelhança com a língua estranha do Novo Testamento. Eu não estou dizendo que no Antigo Testamento houve batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Eu estou dizendo que os eventos de Números 11 e Atos 2 são semelhantes. É por isso que o termo é proto.
É como se Deus estivesse vislumbrando, antecipando o que aconteceria de forma muito mais plena no Novo Testamento. Porque quem fez aqueles homens profetizar foi o Espírito. Quem fez aqueles lá no Novo Testamento profetizarem e falarem línguas foi o Espírito. Então é uma ação do Espírito Santo. Então eu diria que Números 11 tem muitas semelhanças com Atos 2. Volto a dizer, o batismo com línguas estranhas está restrito ao Novo Testamento. No entanto, porém, no Antigo Testamento há algo semelhante que já nos vislumbrava, são lampejos, são protótipos, são protos Pentecoste. Então é isso que nós queremos dizer aqui. E aqui a gente vai apresentar dezenas de autores pentecostais, brasileiros e estrangeiros que defendem uma possível manifestação de línguas estranhas lá no Antigo Testamento. Eu não me posiciono a respeito disso, eu apenas faço uma coletânea do que eles dizem, são teólogos, todos nós consultamos, e digo, olha, eles acham isso. E eu termino dizendo, eu acho interessante, mas não tenho um ponto de vista definitivo, e porque isso também, de alguma forma, traria uma certa, por que não dizer, celeuma, no ponto de vista pentecostal, porque alguém poderia dizer, então alguém pode interpretar como que o batismo foi no Antigo e não no Novo. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo com esse livro aqui, citando esses autores, é que no Antigo já aconteceu algo que era muito parecido com o que acontece em Atos. Ou seja, nós somos pentecostais de raízes desde o Antigo Testamento. É muito interessante, muito legal isso aí. Inclusive uma informação, acredito que para a maioria do pessoal, nova, né? Porque apesar, como o senhor citou, de que existe uma coletânea de autores que corroboram no sentido de entender dessa forma e até defendem, em geral a gente não conhece essa informação, né? É verdade, é verdade. Um dos autores que fizeram o endosso dessa obra, porque eu não cheguei aqui sozinho. Eu quero dizer logo de imediato que esse livro aqui são quase 500 páginas. Nós utilizamos mais de 300 autores como referenciais teóricos. São quase 900 notas de rodapé nesse livro. Mas eu queria dizer que a fonte principal para esse livro aqui foi minhas idas na escola dominical. A escola bíblica dominical que eu frequento há mais de 40 anos foi onde eu me inspirei, onde eu escrevi muito do que está aqui. Foi no culto de doutrina, aprendendo com o nosso pastor presidente, com os nossos pais, com os nossos decanos. Foi estudando aquelas liçõezinhas lá básicas da escola dominical. Então, isso aqui não é fruto de um academicismo por academicismo. Claro que houve uma pesquisa, não é? Eu comecei a escrever os primeiros passos desse livro em 2016, quando, a convite do pastor presidente, ele nos convidou que escrevêssemos alguma coisa, e eu disse a ele que queria escrever sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Foi quando estávamos ali, a convite do pastor presidente, junto com o pastor Ezequiel Soares, o pastor Ailton Júnior, que foi quem cabeçou junto com o pastor presidente, uma equipe de teólogos aqui de Pernambuco para concluir a declaração de fé, sugerir algumas coisas. E naquele momento eu fui convidado pelo pastor, não somente eu, mas outros a escrever. Então, isso aqui é fruto de pelo menos aí uns 8 anos de leitura, de pesquisa, de oração. Então, eu diria que o marco desse livro, sobretudo, é as nossas raízes denominacionais. Neste livro aqui, eu não tenho como proposta fazer uma ruptura com a teologia pentecostal. Não é isso. Pelo contrário, a proposta aqui é reforçar ainda mais a nossa crença pentecostal ao ponto de dizer nós somos pentecostais desde Gênesis e não a partir de Atos 2. Amém? Muito bom. Amém. É isso aí, a conversa está muito boa, mas agora a gente vai dar uma pausa, né, para a gente começar mais um quadro, o Quem Disse a Quem. Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, você que está em casa, que nos acompanha sempre, já conhece esse quadro, os jovens também, né? A gente vai citar algum trecho de algum diálogo na Bíblia, né? E aí vocês vão tentar dizer pra gente quem foi que disse e para quem a pessoa disse, né? Quem disse a quem. E vamos lá, estão prontos? Posso começar? São Lourenço está 2-1, né? Então vamos dar uma chance, né? Vamos lá para a área 45. Vocês começam, tá certo? Para responder aqui a tela aí com o versículo. Quem disse a quem? Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso.
porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Olha aí, área 45, quem disse esta frase a quem? Já sabe? Aí. Vai lá, diga lá. Pai do Senhor, Amém. eu me chamo Rebeca. Foi Noemi que disse a Ruth? Tem certeza? Sim. Qual é o texto da Bíblia? Não tô brincando. Foi quando foi na questão de pedir em casamento que Noemi disse que ela não teria condições de sustentar Ruth. Ela não disse o texto, mas ela disse o contexto. Mas disse o contexto. Muito bom, é isso aí. Resposta certa. 2-2, tá bom? Vamos lá agora para São Lourenço, né? Quem disse a quem? Resposta aí na tela, né? Noemi disse a Ruth. E... Posso perguntar? Vamos lá. Quem disse a quem? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Já sabe? Eita, levantou a mão ali, Vadir. Pai do Senhor, Amém. Raíssa. Foram os ladrões na cruz que falaram. Um falou para o outro a respeito de Jesus. Muito bem, é isso aí. Resposta certa. Então tá 3-2, né? Então vamos voltar para a área 45. Aqui a gente tenta deixar tudo igual, tá? Ninguém ficar chateado. Né? Tela aí 3 com um versículo. Quem disse a quem? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quem disse a quem? Vamos lá? Se souber, já pode arriscar. Sabe? A gente faz o possível para empatar, mas também se vocês não souberem, passe para cá que já sabe. Mas está na tela aqui. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E aí o personagem foi falado hoje aqui. Tá bom, né? Tá bom. Eu vou botar o tempo na tela aqui, reloginho na tela. É uma hora da criançada. E aí, já sabem? Posso voltar para São Lourenço? Segurando o microfone assim, eu não vou voltar não. E aí, pessoal, já sabem a resposta? Já sabem? Então pode arriscar ali. Pode ser o Seu nome? Cauã. Eu acho que para Deus, de Deus para Neemias. Eita, Deus para volta. quem? De Deus a Ananias. Ah, porque faltou. Foi só o comecinho, foi só o pré. Foi só o proto. O proto. Foi só o proto, pastor. Então, a resposta aí na tela é isso aí. O Senhor disse a Ananias. Né? Então, o pessoal que veio de fora ganhou, tá bom? Mas você não ficou chateado não, né? Vocês vêm de novo pra Isso aí, vem de novo. Pronto. Muito bem, e agora a gente vai para um breve intervalo rapidinho, não sai daí, mas antes a gente vai de louvor com a cantora Flávia Cristina. Daqui a pouco a gente tá de volta. Glória a Deus. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Glória a Deus, Ele é a razão da nossa alegria, a razão da nossa fé. Aleluia. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu. Justiça Ele satisfez, não sofro mais condenação. Por sua morte viverei,
seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor firmados. Não há mais medo ou culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afasta, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Glória a Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Claro. Olha aí, eles ficam consternados, porque a conversa está muito boa, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui, a gente tem muita dúvida para esclarecer. Acho que um programa ia ser pouco para esclarecer tudo, né, pastor? E nós já estamos com o nosso convidado de hoje, que é o evangelista Alessandro Barreto, e a gente está conversando sobre o tema Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E a gente já vai dar a continuidade à nossa conversa, né? Já perguntando qual é a diferença, pastor, entre o êxtase e o transe, né? Do nabiísmo. Na realidade, voltar a uma pergunta, o que é nabiísmo, pastor? E aí, depois explicar, né, o que é êxtase, o que é transe. Né? Ótimo, essas questões muito bom. aí, né? Eu confesso aos irmãos de que esse tema também foi muito instigante para mim. Eu busquei em várias literaturas, né? Foi um termo que lá atrás, quando eu comecei a estudar, era novo. Nabiísmo, o que é o nabiísmo? Né? E eu me inspirei em alguns teóricos, né, que escreveram sobre isso, mas por incrível que pareça, em língua portuguesa nós não tínhamos muita coisa. Apenas 2 ou 3 literaturas que tratavam sobre isso. Eu não vou dizer aqui o título, né, dos livros, mas foram livros que eu busquei e tinha pouca coisa lá, 5 páginas, 6, 10, 15 páginas no máximo. E eu precisei fazer uma pesquisa também em literaturas em inglês, né, e em espanhol, contando com a ajuda de alguns amigos que podiam traduzir para mim. Eu corrigi uma tradução feita, uma tradução livre, e foi que a gente montou esse capítulo com mais de 50 páginas. Então, em língua portuguesa, o aprofundamento desse tema está nesse livro aqui. Em nenhuma outra literatura a gente vai encontrar sobre o nabiísmo com a quantidade de páginas, por assim dizer, que nós encontramos aqui nesse livro. Então a Berea, mais uma vez, aí, indo na frente nesse sentido. Bom, então o que é o nabiísmo? O nabiísmo, na realidade, é o que, de forma simples, é o pentecostalismo no Antigo Testamento. O nabiísmo trata-se de um período histórico, ali entre o 8º e o 9º século antes de Cristo, quando surge ali a escola de profetas,
Esses profetas eram homens piedosos que buscavam nas escrituras, no caso na Torá, estava escrito por Moisés, né? Em alguns outros livros, a orientação de Deus. Eles viviam uma vida de consagração, de busca, de estudo, né? E essas escolas de profetas, elas aprofundavam-se na busca por Deus. E nesse contexto histórico, o Espírito Santo atuava, manifestando ali várias de suas ações, inclusive com manifestações de alguns dons espirituais, não é? Com profecias, com interpretação de sonhos. E aquele movimento chamado de nabiísmo é o que os teóricos chamam de o profetismo pentecostal no Antigo Testamento. Então eu diria que é um pré-Pentecoste. Muito do que a igreja vai experimentar no Novo Testamento, das ações do Espírito Santo, é o que nós encontramos no nabiísmo. E essa diferença entre transe e êxtase, porque o senhor fez uma pergunta dupla. Foi. Qual a diferença entre transe e êxtase? Nós tratamos sobre isso aqui. Transe é quando alguém, em um momento de fluir espiritual, ele perde a noção de quem ele é. Ele é desligado à sua mente, né, no seu consciente, o domínio de si próprio. E isso o Espírito Santo não faz. O que o Espírito Santo faz é o que nós falamos aqui, que a gente chama de êxtase. O que é um êxtase? É uma elevação espiritual em que o ser que está envolvido naquilo, ele sabe que ele não está no plano mais comum, mas ele está consciente. É o que acontece hoje, quando alguém é cheio do Espírito Santo e Deus o usa em profecia, em línguas estranhas. Ele está em um ambiente espiritual elevadíssimo, mas ele está consciente de quem ele é. Ele não perde a noção, o controle psíquico. Até mesmo pregando a palavra. Pregando. E isso deve ter acontecido com muitos que me escutam aqui, que em algum momento da pregação, eles foram envolvidos com uma fluência do Espírito Santo de uma forma tão grande que depois do culto ele diz, rapaz, eu senti algo diferente. Isso é como se fosse um êxtase. O êxtase você continua na sua razão, no seu controle, mas o transe não. O transe fica para religiões fora do cristianismo, do judaísmo, e isso não é bíblico, porque o Espírito Santo ele não anula a minha capacidade de escolha, de controle. Por isso que Paulo disse que o Espírito ele deve ser sujeito ao profeta. O profeta pode estar cheio como for, mas ele controla. Então a gente explica que no nabiísmo, os profetas do Senhor ele não entravam em êxtase, eles entravam em transe espiritual e não em êxtase. Entendi. Nabiísmo vem de alguma coisa com nevi. Vem da expressão navi ou navá, não é? Que é profeta ou profetizar. É da mesma raiz da palavra nevoar, que é o que deu o título daquele capítulo sobre Números 11. Sim. Então, nabiísmo, que a pronúncia mais próxima seria naviísmo. Porque às vezes a gente escuta alguém dizer, olha, o profeta no Antigo Testamento era um nabi. Não, a pronúncia correta seria navi, porque o bet não está com o dagesh no meio, assim como a gente sabe, né, que o dagesh dá o som de B, sem o dagesh, que é um pontinho no meio da letra, dá o som de V. Então, profeta no Antigo Testamento é navi e não nabi. Mas ficou nabiísmo por uma questão mais de, digamos usual, assim, né? Usual. Mas se fosse naviísmo também estaria correto. Eu aprendi isso com um professor de hebraico, não sei se o senhor conhece. Acho que eu conheço. Amém, pastor. E sobre a protoglossolalia no Antigo Testamento, podemos dizer que existe algum prenúncio de Atos 2? Ótimo, muito bom. Inclusive, pastor, é interessante isso aí, essa questão da glossolalia, da manifestação das línguas, dos dons de uma maneira geral, né? Porque no Antigo Testamento, a gente aprende sempre que vem a partir de Atos 2 ali, depois da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo manifesta os dons. Acontece no Antigo Testamento? Não acontece? Como é que acontece, pastor? Tudo bem, ótimo, foi muito bom isso aqui. Bom, a gente já falou que o texto de Números, capítulo 11, tem semelhanças com o que aconteceu em Atos 2. Inclusive no sentido dessa questão linguística. O batismo com o Espírito Santo está reservado para Atos 2, Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, lá em Números, a gente vê algo que se assemelha. Então é o que nós chamaríamos de uma proto é o que vem antes, glossolalia, o que vem antes da língua estranha de Atos, né? Nós temos o livro, nós vamos tratar sobre o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, o capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Vamos falar sobre o capítulo 28 do livro de Isaías, quando o Senhor diz assim, e que falaria com aquele povo
em uma língua estranha que eles não conheciam, né? Então nós vamos usar esses textos e mostrar que essa protoglossolalia que aparece no Antigo Testamento são manifestações linguísticas que se assemelham, que se aproximam do que no Novo Testamento a gente chama de língua estranha. É a mesma coisa para alguns teólogos, até sim, de forma seminal. No meu ponto de vista, não, mas que há semelhanças, há. Porque há uma língua, há um falar. Inclusive, eu faço a citação aqui do saudoso emérito, né, um dos decanos da teologia pentecostal no Brasil, que é o pastor Antônio Gilberto, um grande mestre. Referência humildade. Tem no nosso texto, no nosso livro, né, a Berea também saiu na frente em mais um sentido, que ela colocou aqui o QR Code. Você pode colocar a câmera do seu smartphone, do seu celular no QR Code e vai direto para os vídeos que estão sendo colocados aqui. Então é algo novo também, né? Legal. A Berea deu um passo à frente em muitos aspectos nesse sentido. Então, você fazendo isso, tem uma citação em um vídeo do pastor Antônio Gilberto, onde ele faz a seguinte afirmativa. Alguém me perguntou, ele dizendo, irmão Gilberto, eu posso encontrar algum indício de línguas estranhas ou algo que vislumbrasse línguas estranhas no Antigo Testamento? Aí ele responde, meu amado, é claro que sim, é só olhar para Isaías 28:11. Ali está o proto-Pentecoste, ele diz. As línguas estranhas sendo vislumbradas, apresentadas de forma como que uma sombra, como que um tipo no Antigo Testamento. Introdutória, né? Introdutória, protótica, né? Protótipa, quer dizer. Pastor, antes da gente ir para a última pergunta, a gente já teve 2 blocos aqui com eles já participaram, né? Já ganharam, outros estão meio assim, mas vão voltar para ganhar também. Sim. Mas o senhor trouxe um presente para eles, né? Está aqui. E você vai fazer uma pergunta para poder eles serem merecedores desse presente, mas não vai ser uma pergunta no nível da STADEB, né, pastor? Vai ser uma pergunta assim que... Fique à vontade, pastor, para poder... Muito bem. E o livro ainda vai com dedicatória e direito à foto. Dedicatória ainda. Aproveitar para fazer o mexer. Claro. Muito bem, então eu vou fazer uma pergunta aqui, em nível médio, né, para os jovens aqui, para ganhar esse livro. Qual o termo hebraico que eu citei aqui para a expressão profecia? Pega aqui o microfone, diz teu nome, de onde veio. Meu nome é Ana Cláudia, sou de São Lourenço, setor 2. O termo seria Navi? E aí, pastor? Bom, o termo Navi é para profeta. Eita. Passou bem pertinho. Seria... Eita, o outro já... Fazer outra pergunta, né? Porque aí já deu... A resposta seria Navá ou Névoa. Né? Navi é a mesma raiz. Falando do ponto de vista hebraico, é a mesma raiz. Né? Vou fazer... Essa pergunta que o senhor fez agora foi de professor mesmo, assim, para dar aquela... Muito bem, então eu vou fazer uma outra pergunta mais fácil, né? A gente comentou aqui sobre as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento e etc. E eu falei aqui sobre o título de um capítulo específico, que foi o capítulo que inspirou a imagem desse livro aqui. Se você não lembra o título, diga pelo menos qual é o capítulo. Se disser o título do capítulo, ainda vai receber um abraço. Microfone aqui para ele. Vamos ver se ele acerta. Seu nome? Senhor. A paz do Senhor. Eu até, antes de você responder, eu até tive a ousadia, né, de pegar aqui o capítulo, abrir aqui, mostrar para os irmãos, tudinho. Estou dando aí dicas. O texto é Números, capítulo de número 11. Mas o capítulo do livro. E o capítulo do livro, você lembra o título do capítulo? Ou qual era o capítulo? Acertou em parte, né? Moisés e os 70 anciãos. Certo, mas o capítulo, você lembra? Do livro, o capítulo do livro. Eu acho que ela levantou a mão ali. Tá chegando perto, viu? Eu até abri aqui, olha, o capítulo, mostrou. Pode. Pastor, muda a pergunta. Pastor, o senhor quer mudar a pergunta, porque tinham vários que queriam responder o capítulo 4. É o capítulo 4, proto-Pentecoste no Pentateuco. Muito bem. Então vamos fazer outra pergunta, né? Vamos lá, a gente vai hoje. Qual o significado do termo proto-Pentecoste? Eita, Agora ele Calma, deixa o microfone chegar aí. Calma. Diz teu nome, de onde é. Senhor, Congregação de Pacheco, meu nome é Carlos Gabriel. São ações do Espírito Santo no Antigo Testamento? Correto. Pronto. No final recebe, né, pastor? Ele vai Autografado. receber dedicado, né? Dedicatório. Eu tô quase ficando comigo aqui. No final. É isso aí. E aí, continuando, né? Depois dessa dinâmica aí legal.
Quem mais gostou foi... Mas a gente vai para a nossa última pergunta, pastor. E já nessa última pergunta a gente quer perguntar quais eram os propósitos principais da atuação do Espírito Santo durante o Antigo Testamento. Ótimo. Assim como no Novo Testamento, o Espírito Santo atuou na igreja para fortalecer, para edificar, para capacitar os crentes no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. O Espírito Santo atuou na vida destes profetas, destes juízes, destes sacerdotes, destes reis, com o intuito de capacitá-lo, de dar condições para que eles pudessem ser líderes, guias de Israel. Então eu diria que a resposta básica é essa: a capacitação, a instrução, para que o povo de Israel tivesse condições de cumprir o propósito divino. Amém. E, pastor, para finalizar, se eu pudesse deixar uma reflexão para a gente aí, para o pessoal que está em casa, para nós que temos aqui uma reflexão bíblica, baseada em tudo que a gente aprendeu hoje. Aí sei que o espaço, o tempo é até pouco, né? Pra gente. Se quiser parte 2, a gente volta. Muito bem, eu queria me dirigir a você que está nos acompanhando e dizer que o que nos enche de alegria é saber que falar sobre o Espírito Santo é falar sobre Deus. Ele não é menor do que o Pai e do que o Filho em nada. Ele é igual. Tanto é que nesse livro eu digo aqui que eu não o chamo de terceira pessoa da Trindade. Não que isso seja errado, didaticamente não tem nenhum erro, nem teológico, mas eu prefiro chamá-lo de uma das pessoas da Trindade, ao invés de a terceira. Porque quando eu digo que ele é uma das pessoas, de alguma forma eu igualo ao Pai e ao Filho. Assim, não dando espaço a nenhum tipo de subordinacionismo ou hierarquismo na Trindade. Então, se o Espírito Santo é Deus, como o Filho é e o Pai, ele também deve ser adorado, ele deve ser honrado, ele deve ser glorificado. E é isso que nós tivemos como propósito. Na dedicatória desse livro aqui, eu dedico ao Espírito Santo e digo isso a ele. Isso é uma carta de amor, é um buquê de rosas que eu peguei e disse: toma aqui, Espírito Santo, é o buquê que eu tenho para te entregar. Mostrar que nós somos pentecostais não é só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Uma vez alguém perguntou sobre esse livro: será que o senhor não está fazendo uma ruptura com a teologia pentecostal, falar de dons do Espírito Santo no Antigo Testamento, mesmo que de forma amena, mais simples, esporádica, ou algo desse tipo, algo que vislumbre as línguas estranhas que foi manifestado no Novo? O senhor não está quebrando com a teologia clássica pentecostal? Isso não é uma ruptura? E eu disse a essa pessoa: não. Pelo contrário, isso é um reforço à teologia pentecostal. Porque se eu tenho o Novo Testamento para provar que o Pentecoste é algo real, já é algo maravilhoso, imagine se eu tenho um Antigo Testamento para reforçar isso. Então isso não é nenhuma ruptura, pelo contrário, é corroborando ainda mais para mostrar que somos pentecostais desde o Antigo Testamento, com aspectos diferentes, como já foi falado aqui. Mas eu quero nesse momento terminar dizendo de que nós somos pentecostais porque nós amamos a Bíblia e, sobretudo, porque também nós amamos a Cristo, ao Senhor nosso Deus, mas ao Espírito Santo. É Ele quem nos dá a vida, o fôlego. É Ele quem está desde Gênesis, como Deus soprou ali o fôlego de vida no homem. Aquilo é uma ação do Espírito Santo, já no início da criação. Então nós louvamos a Deus por isso. E eu quero agradecer a Deus por me permitir, me dar condições de ter mestres ao meu lado, que me orientaram, que me conduziram na conclusão desse trabalho, para mostrar que o Espírito Santo de Deus, ele estava atuante desde o início da história até hoje. O Espírito Santo de Deus nunca esteve numa caixa de fósforo. Ele não está preso a tempo, a dispensação, nem a qualquer coisa que seja. Ele é Deus eterno e, por isso, ele pode agir em qualquer momento da história da humanidade, seja no Antigo Testamento, no Novo ou hoje. E eu concluo dizendo de que alguns esqueceram o Espírito Santo no decorrer da história da igreja. Em algum momento na história da igreja, o Espírito Santo foi relegado a segundo plano, ao ponto de teologias sistemáticas serem escritas sem ter um capítulo sequer sobre a pneumatologia. Alguém escreveu um título de um livro, que o nome do livro era esse: O Deus Esquecido. E sabe quem era esse Deus que o autor se referia? Ao Espírito Santo. Mas nós louvamos a Deus, porque como pentecostais clássicos que somos, nós jamais esqueceremos o Espírito Santo, nem relegaremos a Ele a segundo plano. Ele é presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje. Eu quero dizer para você que é crente, você já tem esse Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo. Talvez você não seja batizado, e aí
Quando isso acontecer, você vai ser transbordado pelo Espírito, mas você já é. E em ti já existe algum dom espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus vem, com toda certeza, você já é habilitado por Ele em alguma área. Talvez você nem saiba qual, mas peça a direção ao Senhor. E saiba de uma coisa, o Espírito Santo, como disse Jesus lá em João, capítulo de número 14, Ele está conosco e Ele está em nós. Com é ao lado e em é dentro. Ele está ao teu lado, te guiando, e está dentro, habitando com você. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Você poderia fazer uma oração pela gente, pastor? Posso, mas antes, se você me permitir agradecer, pode ser, irmã Camila? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Jesus e agradecer ao Espírito Santo por estar aqui. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, por nos permitir escrever essa obra, por estar aqui nesse programa. Quero louvar a Deus pela vida da Rede Brasil, o evangelista Sonivaldo e toda a equipe que lhe auxilia. Quero agradecer também à superintendência das escolas dominicais, na pessoa do pastor Nadir Jackson Saraiva, que foi uma das pessoas que nos ajudou muito. Quero agradecer publicamente ao pastor Ailton Júnior, que foi um mentor, que foi um orientador, e aos demais que nos ajudaram como professores da STADEB, que o tempo não vai dar para citar, mas quero agradecer e quero pedir que você ore por mim, para que o Senhor me dê condições de continuar, porque isso aqui é apenas a primeira parte. Tem mais. Olha, aí já deu spoiler aqui. Eu acho que o negócio vai vir mais coisas aí. É a continuação. Amém, pastor. E agradecer a esse casal maravilhoso, ao senhor, presbítero André, a família, nossa amiga, né? Amém, pastor. Deus abençoe os jovens. Obrigado por ter feito perguntas fáceis, viu? Deus abençoe. Amém. Sim, também aqui aos músicos, né? A nossa cantora, Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor, vou lhe ajudar, viu? Sim. Mande uma saudação para a irmã Helena. Eu estava pensando nisso agora, meu Deus. Ajudar. Quero enviar saudação à minha família, especialmente à minha esposa, irmã Helena Barreto. Eu te amo, você sabe disso. As minhas filhas, nossas filhas, a Alessandra, a Radassa, a Ágata e a Axa Barreto. Deus abençoe. Vocês foram fundamentais na conclusão desse livro. Muitas madrugadas, muitas noites, muitos feriados sem ir para lugar algum. Trancado em um quarto escrevendo, e vocês entenderam, apoiaram. Vocês também fazem parte disso aqui. Isso aqui é para vocês, é para nossa família, é para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém, pastor. Meu Deus. Amém, pastor. Orar pela gente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Espírito Santo, receba honras, glórias e louvores ao teu nome. Assim como também ministramos honras e glórias ao nome de Jesus, que é o nosso Senhor, é o nome de nosso Pai eterno, nosso Deus. Senhor, abençoa-nos para que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Obrigado por este culto no lar, Senhor, por esse momento que estamos aqui nesse espaço jovem. Continua abençoando a mocidade da tua casa, dando crescimento, fortalecendo, abençoando a Rede Brasil e todos aqueles, Senhor, que assistirem, participarem desse culto. Eu chamo de culto porque nós estamos te adorando, Senhor. Sejam edificados, isso é que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos agradecer nesse instante final, né, pela sua audiência, você ter ficado aí assistindo a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu espero que tenha engrandecido cada vez mais o seu conhecimento. Tenho certeza que isso aconteceu. Quero mandar uma lembrança também para o irmão Davi, lá da área 14. Deus abençoe, irmão Davi, em nome de Jesus. Amém. Também queremos agradecer aqui aos jovens que participaram, interagiram, se soltaram aqui, né? No começo estavam meio tímidos, mas já estão super à vontade. Os jovens do setor 2, amém? Levem nossa saudação lá para o pastor, e também os jovens da área 45, estendam também as nossas saudações ao coordenador, amém? Vamos voltar de novo? Amém. Também queremos agradecer aqui a cantora, a irmã Flávia. Irmã Flávia, muito obrigada pela sua presença. Amém, Camila. Para mim, alegria, satisfação enorme estar aqui ouvindo, aprendendo, deleitando. Deu vontade de ler o livro, deu vontade de fazer teologia, deu vontade de tudo. E esse era o ponto que eu ia dizer. Deu vontade de fazer teologia? Já procura a STADEB, se inscreve lá, que as matrículas estão abertas, né? E a todo mundo. Amém. Também aos músicos. Obrigada, músicos, pela presença de vocês. Amém. E a gente está chegando ao final de mais um programa, né? Espaço Jovem. Mas não sai daí que a gente vai de louvor para finalizar o programa com a irmã Flávia Cristina. Amém. Vamos brilhar pelo Senhor. Jesus nos chamou para brilhar. Nós temos o brilho do Espírito Santo.
vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que